Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mari e eu vim trazer a primeira resenha aqui do canal. Vamos lá? A primeira resenha do nosso canal vai ser inaugurada pelo maravilhoso A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E pra quem não sabe, bom, assim, o livro ele é uma leitura rápida, como vocês podem ver, tem menos, nessa edição aqui da Companhia das Letras, o texto ele tem menos de 100 páginas. Tem uma diagramação bem legal, ó. Tem um bom espaçamento, são folhas amarelas, é assim, bem confortável para você realizar a leitura. É assim, o texto tem uma linguagem simples, de fácil compreensão, porque o texto ele é escrito na forma de fábula, ou seja, os personagens principais aqui do livro são animais. Assim, eu indico para crianças. Para crianças, talvez não, mas eu indicaria uma ótima indicação de leitura para pré-adolescente, tipo 12, 13 anos, porque, assim, o livro, ele tem um certo quê político. Para você poder pegar esse gancho, você tem que ter um pouquinho a mais de conhecimento de mundo. Para você ter tipo uma boa imersão na leitura, eu indico mais ou menos para essa faixa etária. Tipo, 8 anos, 10 anos, não. Tipo, 12, 13. É uma indicação perfeita para presente. O livro começa com uma reunião entre os animais, onde um porco, assim, já idoso, assim, que detém um grande respeito na fazenda, ele reúne todos os animais e conta um sonho que ele teve na noite anterior. Em que consistia esse sonho? Consistia em que os animais eles tomariam de conta da fazenda onde eles vivem. Porque atualmente eles estavam trabalhando bastante e, digamos, sendo mal remunerados. Estavam sendo mal alimentados, estavam recebendo maus tratos. E também eles estavam percebendo que o trabalho suado, o árduo deles, estava dando boa vida aos humanos, aos homens, aos donos da fazenda, aos fazendeiros. Aí o sonho do porco ancião era justamente ao contrário. Todo o lucro, digamos assim, da fazenda seria dividido igualmente entre eles. Com o passar do tempo, esse porco ancião idoso ele acaba morrendo e algumas páginas depois a revolução acontece, os animais ganham a luta entre os homens e acabam se vendo ali donos de uma fazenda. Aí o que é que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Aí, assim, nesse contexto, os porcos, eles meio que tomam a liderança para si. Já que, assim, a ideia principal da revolução partiu de um porco, os animais entenderam que nada mais justo dos porcos considerados como os animais mais inteligentes ali da fazenda liderassem para o convívio e o direcionamento da fazenda a partir daquele momento, né? De eles como os donos. Aí nesse contexto se destacam dois personagens, Napoleão e o Bola de Neve. Esses dois personagens fazem referência a dois personagens importantes do movimento russo, da Revolução Russa. O Napoleão faz referência a Stalin e o Bola de Neve a Trotsky. Por isso que eu sugeri no início que fosse uma leitura assim para um indicativo de leitura para adolescentes, mais ou menos, pré-adolescentes no caso, 12, 13 anos, devido para eles poderem pegar esse gancho que tem aqui no texto. Assim, no texto ele fica explícito que os animais eles estavam trabalhando bastante e sendo mal remunerados. Aí com o decorrer do texto, você vê que os animais vão se separando em classes. Por exemplo, a gente tem os cavalos, tem as ovelhas, as galinhas, os gansos, os cachorros. Aí, assim, eles vão criando regras, leis, para tentar organizar a convivência de todo mundo ali. Tem algumas que são bastante interessantes,
Eu vou até procurar aqui e ler para vocês, que são considerados os 7 mandamentos. O primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Sexto mandamento: nenhum animal matará outro animal. E o sétimo: todos os animais são iguais. Eles criam essas leis com a intenção de tentarem melhorar a convivência entre eles. E se você for pegar o gancho, como eu falei, todos os animais aqui, eles representam, digamos, uma parte da nossa sociedade. Da leitura vocês vão ver que o Sansão e a Quitéria, que são os cavalos, eles são os detentores, digamos assim, de toda a força de trabalho. Ou seja, todo o proletariado que existe de uma sociedade. Aí você vai ter os cachorros, que representam ali mais ou menos como um poderio militar, uma força policial. Aí a gente tem os outros animais, as ovelhas, as galinhas, os gansos, que representam toda a grande massa. Como eu falei, os porcos acabaram recebendo, digamos assim, a liderança da fazenda, e essa liderança acabou que meio que subindo a cabeça deles, e com isso eles vão meio que moldando a grande massa para tentar se manter na liderança, no poder. Eles criaram as leis, como eu falei, né, que eu li para vocês há pouco tempo. Também criaram um hino, criaram slogans, frases, que acabou levando como se fosse a meio que uma constante lavagem cerebral, onde constantemente eles cantavam. Como eu falei, os porcos eles criaram umas normas, umas leis para tentarem manter uma boa convivência entre eles. Só que com o tempo os porcos eles acabaram modificando essas leis em benefício deles próprios. Além dessas leis modificadas, esses hinos, essa lavagem cerebral e algumas ações aí tomadas pelo Napoleão e pelo Bola de Neve vão mostrando lados do totalitarismo, que é um movimento político, ideológico. E assim, você vê claramente que a mensagem principal do livro é essa, que esse regime totalitário não é legal, digamos assim, e que ele pode ser instaurado em qualquer, outra base. Um socialismo, ele pode virar do nada um totalitarismo, um comunismo pode virar um totalitarismo. A intenção do livro é essa, mostrar que esse é um regime que pode ser implantado assim, em qualquer outra base política, e que talvez as boas intenções elas acabem meio que se perdendo ali pelo aquele caminho daquela sociedade, daquele país, daquela república em que os animais tentaram criar, que no início estava dando certo, só que com essa perca de bom senso, digamos, de boas intenções, acabou tomando um outro caminho. Lendo esse livro, eu também me lembrei de uma frase atribuída a Paulo Freire, que eu acho que talvez você já deva ter ouvido por aí, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Onde os porcos, de certa forma, eles também eram oprimidos pelo homem no início do livro, e que após eles terem o mesmo poder, digamos assim, de tomada de decisões, eles acabaram oprimindo os outros animais. E isso dá a uma alteração do 6º mandamento, que eu achei que todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Que com isso você vê que aquele regime ali implantado, ele tomou, digamos assim, tomou proporções iguais às anteriores
com os homens, onde eles também trabalhavam excessivamente, eram mal alimentados. Vocês vão ver aqui no livro, que eu não quero dar grandes spoilers, você vai ver muitas referências ao movimento também nazista, a Revolução Russa como é o objetivo principal. O livro ele é uma crítica aberta a regimes totalitaristas, tanto que nos apêndices do livro vem dizendo que o livro é proibido em alguns países do Oriente Médio e no país que começa com Coreia e termina com Coreia do Norte, onde nesses países são implantados regimes totalitaristas. Assim, eu recomendo essa edição não só pela diagramação, mas também pelos textos de apoio que se encontram no final do livro. Tem um pós-fácil da primeira edição publicada do livro. Tem algumas outras curiosidades sobre como ocorreu o processo de publicação, a primeira publicação desse conto aqui do George Orwell. As desculpas mais mirabolantes para serem aceitas pelos editores, a falta de interesse, tanto que atualmente essa é a 65ª reimpressão dessa edição. Imagine agora, depois de caído em domínio público, quantas outras reimpressões não vão ter? Eu recomendo fortemente esse livro. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até o final. Deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo, cogite se inscrever aqui no canal. E eu espero muito que a Revolução dos Bichos seja uma dessas próximas leituras. E me perdoem assim, pela falta de coerência, às vezes, em algumas frases. Um grande beijo para vocês e até a próxima.